Muito bem, vamos lá. O debate Carol Sardá contra conservador de Boina. Filhos. A discussão o assunto é filhos. O que será que vem aí, hein? Se eu fosse uma mulher com boa condição financeira, se eu viesse de uma família de boa condição financeira e eu tivesse essa opção de trabalhar fora ou ser dona de casa e trabalhar dentro de casa, eu não sei quantas mulheres que escolheriam passar uma jornada 6x1, uma jornada de dupla jornada de trabalhar e não poder ficar em casa com seus filhos. Eu imagino que muitas mães que estão me assistindo agora, elas gostariam sim de poder estar em casa cuidando dos seus filhos, de estar cuidando da sua família, mas muitas mulheres não têm essa opção. Por isso que eu te pergunto, como que eu aplicaria, e essa mulher que está assistindo a gente aplicaria na prática essa realidade ideal que você criou a partir do molde da sua família e da Bíblia dos momentos atuais, entende? São duas questões distintas. Primeiro, sim, a estrutura existente hoje é uma bagunça, ela foi criada para desmobilizar a família bíblica e escravizar a mulher no mercado de trabalho. O quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? Escravos do mercado de trabalho. Olha, não tá escravizando sua mulher não, cara. Eu me sinto escravizado. Eu não queria também não. Eu vai ficar trabalhando 6x1, 8 horas por dia. Eu acho demais, cara. Ponto final. Outra coisa, nós precisamos ensinar isso para o nosso povo. A CLT é uma prisão maldita. Ai, meu Deus do céu. Houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Ó, até a câmera me perdeu, ó. Até a câmera me perdeu. Irmão, deixa eu te falar, a CLT não é o problema. O problema é que os patrões no Brasil escolheram, dia após dia, eu vou pagar o salário mínimo. Quanto é o salário mínimo? É 1.500? Eu só pago o mínimo. Vão dizer assim, Choco, mas o pequeno negócio... Esquece o pequeno negócio. Vê a média das empresas grandes aí. Faturam milhões e milhões e milhões e continuam pagando o mínimo. O mínimo das categorias e o mínimo, muitas vezes, de salário mínimo. Mas é porque contratar é caro no Brasil. Se fosse, não contratavam. Vê quanto elas lucram, porra. Elas, além de lucro, elas têm benefícios fiscais, muitas vezes. Tem empresa, irmão, que a prefeitura ou o estado dá o terreno pro cara construir. Não paga imposto de um monte de coisa. E isso tudo vai pro bolso de alguém. A prisão não é a CLT, tá? A prisão são patrões que estão pagando o mínimo. Porque pode, tá ligado? Existem milhões e milhões de brasileiras hoje que venderam seu tempo para trabalhar 10, 12 horas por dia para ganhar menos do que R$2.000 por mês e elas ganhariam muito mais empreendendo. Não necessariamente. Inclusive os dados do Sebrae mostram que mais de 70% dos CNPJs abertos no Brasil são empresas de um homem só. Um homem só. Então, nem gera emprego, aí tá ganhando mais do que... Beleza, ganha mais, mas e o custo do trabalho? Não sei se vocês sabem que trabalhar tem um custo, tá? Eu, por exemplo, sou um influenciador aqui do YouTube, faço vídeos pro YouTube. Eu tenho um custo de energia, né? O custo de equipamento que eu preciso comprar, isso não é baratinho. Tá? Microfone gostoso aqui pra você me ouvir, ó. Não é barato. O custo do ar-condicionado. Ou seja, eu tenho um custo do trabalho que trabalhando numa empresa eu não teria como trabalhador, você tá entendendo? Então, o meu salário, ele... é muito menor do que a maioria imagina, e se pá, provavelmente, dependendo de onde eu morasse, eu estaria ganhando mais trabalhando fora. Porque existe o custo do trabalho. E elas vão empreender e ao mesmo tempo tá grávida? Porque você falou que mulheres grávidas não conseguem trabalhar. Óbvio. Como elas vão empreender? E aí elas precisam de um patriarca, de um provedor que faça esse papel. Mas você concorda comigo em determinados momentos da vida, como hoje, que elas já estão trabalhando, elas conseguiriam fazer isso? Olha lá, eu trabalho no maior hospital da minha cidade, que faz parte de uma das maiores redes, para não dizer cartel. Eles pagam 1.285 de salário mínimo. Como eles conseguem pagar menos? Não sei. Como eles não conseguem... Por exemplo, se você pega uma brasileira que ganha um salário mínimo em qualquer tipo de CLT, ela pegar uma água como essa e começar a vender, não estou dizendo que é fácil, mas qualquer tipo de venda, ainda mais com a internet hoje em dia aí, existem meios através dos quais ela vai ganhar... Vai vender água online, chat? Porra, tá aí, deu uma solução. E se você vender água online, chat? Porra, ninguém pensou nisso? Um site que vende água? Pô, agora eu tô pensando. Você faz um pedido, o nome do site é iAgua. iWater, iGloob, iGloob.
muito mais trabalhando menos, eu te garanto isso aí. O Menos. brasileiro ele foi escravizado por uma mentalidade varguista. Não, cara, ele foi escravizado por homens brancos, meu querido. Peraí. Você quer dizer, então... É o aí dentro. Trabalhista, onde ele vende o tempo para ganhar um salário miserável. Se o nosso povo fosse ensinado a empreender, não estou dizendo que o começo seria fácil, mas as possibilidades, o leque de possibilidades se abriria de uma forma absurda. O conceito de enriquecimento familiar precisa substituir a mentalidade varguista. Eu acho que esse é o caminho para A culpa é do Vargas, hein? O Vargas chegou... O mundo antes do Getúlio Vargas era um paraíso, gente. Ele chegou aqui, era o panfleto das testemunhas de Jeová. Ele falou, eu vou inventar CLT. Foi por isso, né? Porra. Foi por isso. Antes do Vargas, não tinha cortador de cana, não, porra. Todo mundo aqui vivia, ó, vendendo água na praia. libertar Uns para os outros, inclusive. as mulheres brasileiras da escravidão celitista. Vamos deixar aqui uma pausa. Eu quero que vocês pensem em perguntas um pro outro. Vou dar um recado aqui rápido, Pode Kaique. dar um recado. Acho que independente aqui de que lado que você concorda, todo mundo concorda que você precisa cuidar do seu dinheiro, precisa cuidar das suas verdade. finanças. Então eu quero Ó, lembrar meteram o vocês que dia 24 de abril teremos Meteu o aniversário da Finclass. E só aqui pelo Primocast você vai ter uma condição especial, que é o vitalício. Então você assina uma vez só, não precisa mais se preocupar com isso, com o aumento Toma de essa aí, assinatura. hein? Você tem acesso a 70 Tá muito cursos escuro? de educação financeira, os analistas dando as carteiras recomendadas. Então, Comunidade, você- bônus você exclusivos. tem que trabalhar, É que é pra você debater no sigilo. fazer suas coisas, não ficar com tempo de olhar os investimentos. Você pode investir com as carteiras recomendadas. E comprando pelo link do Primocast, pelo Spotify, pelas redes do Primocast, né? O episódio no cinema, que a gente vai... Você pode ir na tela. É só uma resposta, eu não quero... É isso. Não quero embate. Eu pergunto, tu responde, Muito respira, bom, eu outro não pergunta. quero. Pode fazer sua pergunta. Minha pergunta para Carol é com relação ao desejo de ter filhos. Ó, atenção. Nós sabemos que O desejo, hein? Não é vontade, no desejo. século XX, com os métodos contraceptivos e as ideologias oriundas de toda a movimentação que culminou com a Revolução Sexual, trouxe essa possibilidade de uma família que se estrutura sem o desejo por filhos. Você concorda, Carol, que isso é extremamente danoso para a sociedade? Danoso. Você concorda que não existe lógica num casamento que não deseja a prole? Como eu falei, eu acho que cada casal tem que fazer essa decisão e sabe das relações que possui, dos gastos que vai ter, de tudo que envolve você ter um filho atualmente. Ó, chat e comentaristas aqui, você que tá vendo esse corte. Vocês acham isso? O que vocês acham? Um casal que não quer ter filho, você acha que é certo ou errado? Comenta aí. Por que você acha também? Eu quero saber o seu ponto de vista. Eu vou dar o meu ao longo desse corte aqui. Então, eu sou uma pessoa que, por exemplo, estou num relacionamento há 7 anos, utilizei anticoncepcional e outros métodos contraceptivos durante todo esse tempo, baseado num planejamento familiar de que quando eu e meu noivo casássemos e tivéssemos uma boa condição financeira para suprir as necessidades do meu filho ou da minha filha, que até mesmo já tem nome, os dois, a gente até pensa em nomes, tivessem boas condições. E ela quebrou ele agora ali, ó. Então, eu defendo que os casais possam decidir se eles querem ou não ter filhos e quando eles querem ter esses filhos. Então, a minha visão é muito mais sobre decisões dos próprios casais. Se as pessoas que estão nos assistindo querem ter um planejamento familiar onde eles vão se casar primeiro, ter uma casa primeiro, ter um carro primeiro, ter boas condições, um dinheiro guardado talvez para a faculdade do filho, como muitas pessoas fazem, porque sabem que é cara educação e tudo mais, eu não vejo problema nenhum essa pessoa ter um planejamento familiar onde mais tarde ela vai ter filho ou não. Caso ela não queira, eu acho que não é danoso para uma família não ter filhos, porque essa é a relação do casal, é uma decisão das relações deles mesmos. Tem casal que tem outros planos de vida, né? E como eu te falei, nós até podemos ter um ideal de família onde todo mundo tem que ter filho, mas não somos nós que vamos criar, educar e financiar Exato. tudo que tem a relação de um filho, sabe? Fora que nem todo mundo pode ter. Ô, gente, vamos ser honestos, nem todo mundo pode ter um filho. Tá ligado? Vai ter homem que por motivos de reprodução humana, tá ligado?
não vai conseguir, assim como mulheres. Então nem todo casal vai conseguir ter. Então, se não todo casal vai conseguir ter, por que você pressupõe que todo casal gostaria de ter? Porque também não é verdade. Tá? E de novo, eu gosto de dar esse exemplo. Eu fui uma criança que, como várias pessoas aqui do chat, dos cortes, eu vivi num Brasil onde o irmão mais velho cuidava do mais novo. Cara, parte da minha vida foi cuidando de criança. Eu não tenho fetiche nenhum de, agora eu quero cuidar de uma criança. Eu já cuidei pra cacete, gente. Então eu não fico assim, eu queria muito ter. Eu tô dizendo que eu não quero ter? Não, eu tô dizendo que eu não tenho esse fetiche de, nossa, eu sempre quis ter, porque eu já cuidei muito de criança, tá ligado? Eu sei o que é ter crianças em casa, sendo adolescente, e ver as coisas faltarem, tá ligado? Eu sei como é difícil, dolorido, ruim, tá? Então, de novo, pra mim, esse papo do todo mundo deveria querer ter filho, me parece que vem muito de um lugar onde ou essa pessoa é alienada do mundo real, tá ligado? Ou ela foi a pessoa privilegiada. Então como ela não viveu esse tipo de coisa, pra ela é tudo flores. Não tem problema nenhum, tá ligado? Me parece muito alguém alheio à responsabilidade, cara. Porque criar uma criança, tá ligado? Exige um nível de responsabilidade surreal. Fora, dentro do capitalismo, o custo que isso tem. Gente, eu lembro claramente das dificuldades que minha família passou quando a gente era criança, pra gente ter o básico, que é arroz e feijão na mesa, tá ligado? Isso cria marcas na gente, a ponto da gente pensar 2, 3, 4 vezes, mano, será que? Então, quando ele fala, não tem lógica, parece que nós somos criados pra isso, nós somos criados pra ser parideiros, pô, e não é verdade. A gente foi feito pra mais que isso. De novo, cada um sabe de si. Eu não condeno quem queira ter, mas eu também acho injusto condenar alguém que não quer ter, ou que não pode ter, né? Porque quando você diz que todo mundo deveria ter, porque esse é o lógico que ele argumentou aí, eu acho errado, porque você está dizendo que todo mundo que não tem, então, é pior, é uma pessoa pior. Sabe, como eu falei, se fosse no passado, talvez não teria essa questão de se preocupar se a pessoa vai ter filho ou não, porque realmente não existia nem método contraceptivo, planejamento familiar, nem outras relações que dava pra decidir ou não, e simplesmente as pessoas tinham filhos. Cara, e é curioso, né? Porque, todos nós aqui que somos de origem pobre, a gente já ouviu esse papo. Toda vez que aparece uma mãe pobre, que tem 3, 4 filhos, a galera critica. Ó aí, ó, só tendo filho. Pobre não tinha que ter filho. Eu já escutei isso tantas vezes, gente. Não tinha que ter filho. Tá vendo? Só tendo filho. Ligado? Então é curioso, né? Quando o pobre quando tem muitos filhos, critica. Se as pessoas não querem ter pensando na pobreza, é errado. O que vocês querem então, irmão? Foda-se também o que vocês querem também. Mas a partir do momento que teve a revolução sexual na segunda onda feminista e que teve o avanço dos métodos contraceptivos, do planejamento familiar, das decisões da mulher sobre o próprio corpo, não do marido sobre a decisão do corpo da mulher, não vejo problema nenhum das famílias terem suas decisões. Imagino que tem gente que não pensa em ter filho ou até não pode, né? Se partirmos para a visão de mulheres que são inférteis, imagina só se não seria danoso para uma mulher imaginar que a função dela é ser mãe e ela não pode. Então eu acho que isso é danoso socialmente falando para mulheres que não têm essa condição, mulheres que passaram dos 30 anos e já têm uma gestação de risco, mulheres que sofreram vários abortos espontâneos e ficam se cobrando disso. Então eu acho danoso essa cobrança em cima da família de ter um filho, porque se você não tem um filho, sua família não tem valor, você é uma mulher que não tem valor, você é uma mulher que deve ser descartada, porque biologicamente falando, você não tem valor para criar um filho, para gerar um filho. Então, eu não acho isso muito justo, entende? Uhum. Posso ter um minuto só para comentar? Pode, claro. Eu não consigo ver sentido num casamento que não deseja a prole. Então, você não quer casar, amigo. Você queria ser pai. Você queria se multiplicar. Perguntou... Esse mundo dos objetivos, viu? Eu vou falar pra vocês, cara. Sei lá, eu não acho que a gente tem que ter tanto objetivo na vida não, tá ligado? Uma vida de boa não necessita que eu acorde com todo dia eu tenho objetivos, cara. Que vida sem graça, tá ligado? Ninguém pesca, E olha que eu sou contra pescar. Ninguém faz nada, tudo tem que ter objetivo. Não, eu casei com objetivo. Que objetivo? Ser feliz com alguém? Não, ter filhos. Pô, tudo é um mundo dos objetivos, cara. É só capitalismo na veia. Caramba, é um atleta, tudo é uma prova pra poder passar. Meu Deus do céu.
Os filhos são fruto natural do amor. Eles são a continuidade da família. Hoje nós... Olha, isso é tão falso que... Meu irmão, você sabe quantos casais, desde os anos 80 pra cá, têm filhos graças à fertilização in vitro? Nem é natural, irmão. Tá ligado? O que é natural, irmão? Natural é cagar no mato. A gente briga contra o natural o tempo inteiro. Nós vemos um colapso mundial em diversos países. Por quê? Se estruturando por uma crise demográfica. Não é por isso. O que acontece é que o problema é outro. O problema são países que ignoram a previdência social mínima e não podem ignorar porque isso causa um caos social e depois rico vai se fuder, escolhendo, ao invés de pagar aposentado, pagar juros de dívida para rico, tá? O problema é esse. Se qualquer um que tenha a mínima hombridade econômica / sabedoria, sabe que esse é o problema. Não tem nada a ver com... O problema demográfico é um problema do capitalismo, irmãozito, tá? Países como o Brasil, como a Coreia do Sul, que tem menos de um filho por mulher, eles... E por que tem menos de um filho por mulher? Conta pra nós, pastor. Se não é porque as pessoas estão vendo o custo de vida ficar cada vez mais alto e eles têm medo. Porra, como é que eu vou ter um filho se eu não consigo ter uma casa? Não é por isso, pastor? Eles estão caminhando para um colapso social, econômico, financeiro e valorativo também. Os valores estão se perdendo por causa disso. Que valor? Concordo com a Carol quando ela diz que existem mulheres, existem casais que passam por problemas de infertilidade e eles não são menos preciosos por causa disso. Eu admito isso, isso tem que ser deixado muito claro. Situações pontuais são distintas do problema macro. Exatamente, pastor. O problema macro é o quê, cara? O problema macro é as coisas estão cada vez mais caras. Os velhos da geração anterior compraram os imóveis todos baratos e estão cobrando caríssimo no preço deles, cobrando caríssimo no aluguel. Um jovem, hoje em dia, de uma classe normal no Brasil e até na Coreia, como você citou, ele não consegue comprar uma casa, meu irmão. Aí ele vai morar onde? Vai morar de aluguel. E aí, vive o resto como, irmão? Então os caras pensam nisso e se cobram por isso, tá? E aí que o Estado poderia fazer alguma coisa, mas faz o quê? Não faz. Tenta comprar casa no Brasil hoje, cara, você não consegue. Os caras querem 30% de entrada. Todos nós ganhamos, quando muito, 3 mil reais por mês, irmão. Nem todo mundo tem a sorte de outros, tá ligado? Então, de novo, os caras planejam um mundo ideal baseado numa condição financeira que só eles têm, porra. É foda. Agora, eu acho que muitos problemas sociais começaram... E olha, e esse nem é o critério pra ter filho, porque, de novo, pobre sempre teve filho, mesmo morando em condições ruins. A diferença é que o que a gente tá vendo é, se a galera tem filho e é pobre, olha só como eles são idiotas, eles não fazem planejamento familiar, pobre não tinha que ter filho, eu escutei isso a vida inteira. Aí se parar de ter, por planejamento, nossa, que problema terrível, o demográfico não é moral, Deus não gosta. Ah, vocês querem o quê, mano? Eu nunca tava feliz por vocês. Quando os casamentos passaram a existir com mãos dadas à ideia de não se ter filhos. Um casal que se ama, ele precisa entender que os filhos são o resultado natural do seu amor. Mas aí que tá, pastor. Natural pra quem, pastor? Naturalmente, negros e negras, pretos e pretas têm mais exposição a ter diabetes. Natural pra quem, pastor? A gente briga contra a naturalidade o tempo inteiro. Naturalmente, a gente caga debaixo da ponte. A gente briga contra o natural o tempo inteiro. O natural não é explicação. O crente a quem você defende luta contra o natural. Você vai em qualquer igreja, tem campanhas de Ana com esses nomes de mulheres que querem ter filhos porque não conseguem. Estão buscando milagres contra o natural. O natural não pode ser defesa de crente, cara. Crente que defende o natural tá maluco. Até porque não existe nenhum método contraceptivo que garanta 100% de infertilidade. Então, por exemplo, o DIU não garante 100% de infertilidade. Mas se eu tenho a porra rala, eu vou falar claramente aqui, o que eu faço? A vida é sobre possibilidades, tá ligado? Nada é 100%. Mas 1% não tá resolvendo. Nem mesmo vasectomia garante 100% de infertilidade. E aí? A revolução sexual, eu vejo que ela nos ensinou a se proteger dos filhos. A gente aprende isso. Bota maisena pra engrossar.
na escola. Olha, transa aí, faz sexo casual, mas se protege. A gente foi ensinado a ver a gestação, a prole, como um problema. E Não, cara, a gente foi ensinando que gravidez na adolescência é ruim porque cara, biologicamente falando, meu Deus do céu, doenças sexualmente transmissíveis são ruins, é por isso que a gente se protege, meu filho. Meu Deus, ó, pastor, do nosso tempo, do meu e do seu, lembra? Propaganda no intervalo da Globo? Desde os tempos mais remotos, a camisinha sempre foi um bom programa. Em Roma e no Antigo Egito, ninguém sabia o que levava para a cama. Marco Antônio também usava, e Cleópatra exigia e apoiava. Na Idade Média foi igual, com doença da com pau, ninguém se arriscava. Aí veio o século XX e a AIDS acabou com a brincadeira. Todo mundo tem que ser esperto, porque ficar sem camisinha é da bobeira. Oi, bota a camisinha, bota pra valer, e não dá chance pra esse tal de HIV. Pô, lembra dessa? Porra, nós crescemos nessa pilha, irmão. Os anos 80 foram cruéis, a gente viu o Cazuza definhando na TV, irmão. Ih, rapaz, sua namorada engravidou. Que maldição, que miséria. Agora vocês vão ter que lidar com esse problema. Não vem não, pastor. O que acontecia é, as minas engravidavam, o que acontecia é, os pais botavam pra fora de casa. Você sabe que isso é verdade. A gente cansou de ver pai botando as minas, pai e mãe botando os filhos pra correr porque tava grávida. Aí depois que nasce o neto, aí muda, né? Aí, ai, meu neto nasceu. Mas era só humilhação, dedo no cu e gritaria. Quando, na verdade, a gente precisa ensinar a sociedade de novo a enxergar a prole como uma bênção, como um presente de Deus. A Bíblia ensina isso. Os filhos são um presente do Senhor. O casal que tem muitos filhos não é um coitadinho. Pelo contrário, a Bíblia ensina que o homem que tem muitos filhos, a mulher que tem muitos filhos, eles são beatos, é o que diz o Salmo 127. Eles são Mas no mundo real passa fome. Aí precisa de Bolsa Família e vocês reclamam que, olha, estão sugando o Estado. felizes. Os filhos são motivo de felicidade para nós. Eu acho que a gente precisa ensinar isso para o nosso povo novamente. Se a gente tiver mais casais que desejem a prole, a paternidade, a maternidade de todo o coração, eu acho que muitos problemas É só desejar. Esquece a biologia. É só se eu desejar de todo o coração, por uma estila cadente. macro vão ser resolvidos. Quer fazer uma trap? Peraí, como é que é? Vai lá. Todo o coração, eu acho que muitos problemas macro vão ser resolvidos. Tá de sacanagem, irmão. Quer dizer que resolveremos os problemas econômicos só tendo filhos? É só isso? Porra, que legal, né? Que legal. Quer fazer uma tréplica sobre isso? Não, só acho que comentar sobre essa questão de que todo mundo supostamente deveria ter filhos, porque, novamente, isso é legal no passado, isso funcionava num tempo onde você não pensava que ter um filho também gera gastos dentro de casa, né? Hoje as pessoas não pensam mais apenas em filhos como amor e afeto como deveria ser, de você pensar... Vou ter um filho porque eu quero fazer uma relação de amor e união com meu marido, com meu esposo. O meu pensamento sobre filhos é exatamente esse, sobre amor, sobre afeto. Mas amar também, cara, é querer o melhor pro seu filho, cara. Se você pode desejar, se você pode trabalhar, se você puder planejar minimamente, você vai fazer. Os ricos sempre fizeram isso, gente. Rico não tinha filho e ficava só. Se fode aí. Sempre mandou pras maiores escolas. A gente não pode querer fazer a mesma coisa? E aí, para fazer a mesma coisa, minimamente, a gente precisa de algum planejamento. O momento que eu quiser ter filhos com meu noivo vai ser realmente porque nós queremos dar continuidade no nosso amor. Mas aí também entra todo o planejamento que nós temos, porque nós sabemos que quando tivermos filhos, isso vai gerar certos gastos com saúde, com educação, com alimento, com vestimenta, com tudo isso. E, novamente, com a estruturação do sistema que temos hoje, tudo isso é pago. E se não é pago, é privatizado, o público às vezes está sucateado e não tem boas condições. Então, cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você que tá vendo esse corte aqui, ó. Esse papinho, sabe o que me parece? Parece aquele papinho do tipo assim, ó. Pode ter filho aí. Porque se você tiver muito filho, eles não vão ter chance de estudar direito. Vão ser tudo mão de obra barata, tá ligado? Pra eles e pros filhos deles. Que vão ter a chance de estudar em escolas melhores, de ter pensamento crítico, tá ligado? Aí ficou esse papinho, ó, o brasileiro, se ele não trabalhasse CLT e fosse vender água, ele ganharia mais. Vai lá. Pergunta pra todo mundo que vende água aí quanto é que a galera ganha. Conta pra nós aí. Tá? Gente, se fosse moleza assim, tá?
Pô, mas não é. Se fosse moleza, eles estavam vendendo água. Eles não estão. Quando uma pessoa tem medo de ter filho, ou uma mulher fica desesperada que ela viu que tá grávida, não é por falta de amor, não é por falta de afeto, não é porque ela não gostaria de ter uma continuação do seu marido. É pelo medo de como ela vai sustentar isso, de como ela vai manter isso. Principalmente se essa mulher não tiver acesso ao emprego e o marido for desempregado. Entende? Isso acontece em relações e eu imagino que não dá pra generalizar que todo mundo vai ficar extremamente feliz quando tem filho. Tem mulheres que vão ficar muito felizes. Eu mesma, como eu estou planejando ter filhos, quando eu descobri que estou grávida, eu imagino que vai ser uma felicidade. Eu vou comemorar muito, vou gravar vídeo, postar na internet e tudo, falar, meu Deus, estou grávida, com até o nome dos meus filhos. Mas existem mulheres que elas não estão planejando isso e que elas às vezes estão desempregadas, moram com as mães, com os pais, e elas não sabem como elas vão sustentar isso. E aí gera muito medo da mulher de como ela vai manter, sabe? E aí entra a questão do homem provedor, do porquê que homens também abandonam muitas meninas grávidas, porque eles não querem sustentar aquilo. E eles sabem que como foi a mulher que gestou, então ela que crie, ela que cuide, eu não vou prover isso daqui. E daí entra muita relação que eu te disse. E aí, ó, todo mundo fudido ganhando salário mínimo, vai pra justiça, quanto é a pensão? 300 conto. Então, a responsabilidade do cara vira 300 conto. Olha só, que lindo, que gostoso. É só isso. O ideal, quando você pensa em algo material, em algo social, que a gente fala do sistema capitalista, que é muito materialista, né? E eu vou dizer de novo. Pastor, Jesus falou isso. Ele falou assim, ó. O homem esperto, quando vai pra guerra, ele tem que saber se ele vai brigar contra 100 ou contra 1000. Pastor, tá na Bíblia. Ai, meu Deus, que coisa. Eu fico citando Bíblia pra pastor, cara. Você não consegue imaginar uma mulher ter, sei lá, 5 filhos e você não pensar, tipo, quando você vê uma pessoa passando por Eu citando Bíblia e os crentes mandando, bota pra fuder, o negócio é ter filho. 5 filhos, pensar, caraca, como é que ela cuida de 5 filhos? Como que ela tem tempo de cuidar de 5 filhos? E como que eles têm condições financeiras para isso? Porque eu imagino que é muito difícil alguém pensar que quer ter, sei lá, 10 filhos sem saber como vai manter isso. Entende? Ou que vai ter 10 filhos e que apenas o homem vai prover. É um fardo muito grande para um homem prover 10 pessoas. Cara, vocês já conheceram, chat? Eu já conheci, na minha vizinhança, eu já tive vizinhos que eram desse perfil. Gente pobre, mas que os maridos botaram o filho no mundo. Numa casa que era vizinha da minha, a primeira família que morou lá, o cara era um carroceiro, ele teve, mano, acho que era 15 filhos, tá ligado? E depois dele, um outro que era barbeiro, e tinha mais 6 ou 7. Gente, a vida era uma merda, gente. Gente, eu vi várias vezes a galera regrando o almoço, regrando, tipo assim, ó, os pedaços de carne era um pra cada um mesmo. Você sabe que você não tem a possibilidade de repetir? Eu vi isso na casa dos meus vizinhos a vida... grande parte da minha vida, durante o meu crescimento ali de adolescência pra vida adulta. Isso não é legal não, mano. Porque a gente era pobre lá em casa, mas a gente só era 3. A gente ainda podia repetir, eventualmente, na hora do almoço. Olhando pra trás, eu descobri que muitas vezes a gente repetia porque meu pai e minha mãe escolhiam não comer, tá ligado? Mas eu vi na casa dos vizinhos, cara, os caras, tipo, era um pedaço pra cada um e tchau, obrigado, mano. Tá ligado? Isso não é maneiro não, pô. Tá ligado? Quem fala esse papo, não, mas tem que ter, porque filhos por ali, pororó, isso não é maneiro não, cara. 10 pessoas para comer e pensar cada vez mais em ter mais filhos, porque eu sei que dentro da religião e algumas doutrinas, as mulheres são abertas à vida, né? As mulheres têm tantos filhos quanto Deus gostaria que aquele casal tivesse. Não sei se a explicação correta é essa, enfim. Mas, socialmente falando, né? Materialmente, como que se sustenta isso? Como que se mantém essa relação? Como que essa mulher vai criar 10 crianças, sabe? Quase às vezes como você tem uma escola dentro de casa e você ter esse cuidado todo. Então, meu questionamento era mais esse também, tipo, pensando em mulheres muitas vezes que são pobres, né? Porque eu imagino que mulheres muitas vezes são pobres. A minha pergunta acho que eu já posso puxar agora, né? Pode puxar sua pergunta e depois eu vou deixar vocês fazerem conclusões sobre o tema e o Rafa você traz. Que daí eu já queria puxar. Pode. Se me permite, claro. Só uma pergunta. Claro. Para você e para quem tá no chat. Você já conheceu algum casal aberto à vida que se arrependeu de ser aberto à vida? Mas que pergunta é essa também? Mas que pergunta é essa? Oxe, não tem... Que pergunta... Porque alguém vai admitir isso mesmo, tá ligado? Cara, eu truco essa pergunta. Tá ligado? Se você perguntar pros seus pais, pra várias pessoas ao seu redor,
se eles teriam tido você na mesma época, eles dirão que não, cara. É porque como a gente tem a culpa cristã, tá ligado? Você tá perguntando pra gente que claramente tem a culpa cristã, você vai perguntar pra ele assim, pô, você se arrepende do passado? Ele sabe que no fundo você tá perguntando você teria me matado, me abortado? Então eu fico com medo, culpa cristã, tá ligado? A galera foi ensinada assim. Mas quando você pergunta assim, pô, você teria casado na mesma época? Teria tido filhos na mesma época? A maioria vai te falar que não, cara. E a maioria, tô falando de mulheres, irmão. Então essa é uma pergunta desonesta, minimamente falando, tá? Olha, eu não tenho contato com pessoas abertas à vida. A única coisa que eu vejo, porque no meu meio social, as pessoas elas têm planejamento familiar. Então, elas pensam em controle de natalidade. Você não conhece nenhum, né? Na minha... Porque eu ando com pessoas que pensam de outra maneira, né? Imagino que quem é aberto à vida tem uma questão bíblica, tem uma cosmovisão diferente, tem motivos para isso, se planejou talvez para isso também. Mesmo sendo aberto à vida e esperando, você já casa sabendo que você vai ter muitos filhos. Então, vocês já se estruturam no casamento desse formato, sabe? De um homem provedor e tudo mais. Mas a sociedade ao redor, às vezes, não é assim aberta à vida. Então, na sua cosmovisão, super funciona, para sua família super funciona. E eu também não critico você ter essas decisões, sua esposa também, cada um com a sua decisão de vida e maternidade e paternidade. Mas sempre gera essa dúvida do lado de quem vê e quem está de fora, de quem não faz parte dessa religião, dessa doutrina, de pensar, nossa, eu estou aqui planejando para ter um filho, para ter boas condições para esse filho, e essa pessoa está pensando em simplesmente ser aberta à vida e ter quantos filhos Deus quiser. Só um comentário rápido. Nós cristãos, por mais difícil que isso seja, olhando para a realidade social e financeira das pessoas, nós acreditamos que os filhos vêm com uma marmita debaixo do braço. Deus... Você tá de sacanagem, irmão. Você tá de sacanagem. Nós quem acredita nisso? Não acredita nisso não, cara. Tá? Não. A diferença é uma só. É que o pobre no Brasil, claro que isso não é regra, mas os pobres se ajudam, tá ligado? Então, um vizinho dá a mão pra um, dá a mão pra outro. É porque a galera gosta de esquecer, tá, chat? A galera gosta de falar assim, eu vi fudido e era fudido sozinho. Nunca foi assim, muitas vezes. Às vezes um vizinho foi lá e doou uma parada, a avó foi lá e cuidou. Cara, quantas famílias pobres são os avós que ajudam a cuidar com o benefício social que recebe, aposentadoria? Quantos e quantos são assim? Pô, meu pai, quando a minha irmã mais nova teve filhos e eventualmente foi mãe solteira, meu pai literalmente tomou os netos pra cuidar. Cuidar sim, tá ligado? Construiu a casa da minha irmã no mesmo terreno, ia lá e comprava comida pra poder bancar. Meu pai foi que foi atrás de Bolsa Família. Então meu pai mantinha com o salário que ele tinha trabalhando como pintor de parede e com Bolsa Família. Então, tipo, não vem com marmita debaixo do braço não, pastor. É a gente que se fode lá pra poder trabalhar. A minha irmã contribuiu muito com os meus sobrinhos. Não tem marmita debaixo do braço não, pastor. Tá ligado? Esse papo é perigoso porque ele faz você acreditar que não, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé, vai dar tudo certo. O que é dar certo? É ter só o que comer? E aí você tem crianças que nascem que poderiam ser muito mais do que são, porque elas não tiveram a chance de ir pra escola. Pra uma escola legal, algo do tipo. Não, é só isso que quer? Porra, tá errado, cara. Nós deveríamos... A gente que é cristão deveria desejar muito mais pros nossos. E desejar é planejar também, tá? Desejar é cuidar para que as coisas sejam melhores. Não é só ficar nessa, não, seja o que Deus quiser. Como você sabe o que Deus quer, pastor? Como é que você sabe? Deus te deu um cérebro pra você pensar. Ô, irmão, te deu um cérebro aí pra você pensar. Que manda os filhos é o mesmo Deus que manda a provisão. Existem famílias muito humildes com a realidade financeira muito singela, que tiveram muitos filhos e todas as que eu conheço viveram o milagre da provisão dentro de casa. Se alguém conhece uma família que decidiu ter muitos filhos e se arrependeu depois, por favor, me diga, porque eu não conheço nenhuma que experimentou a Mas eles nunca vão dizer isso, cara. Que pai ou mãe com um mínimo de senso crítico normal na cabeça vai dizer depois de adulto pros seus filhos que se arrependeu de tê-los? Tá maluco? Fidelidade de Deus. Agora pergunta se ele passaria pelas mesmas coisas que ele passou. Ele vai te falar que não. Pastor, o meio importa, não é só o objetivo também, não. A gente sofre. Beleza. Pode fazer a sua Posso fazer minha pergunta agora? Sobre a questão que você falou antes da CLT. Queria puxar isso pro final também.
Ah, tá bom. Acho que temos aqui o assunto pais e filhos, que era o que eu queria focar aqui, tá? É cada doideira. Eu fico encabulado. Se eu pudesse ter cabelo, eu teria boina. Tô zoando. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeos. Beijos e tchau, obrigado. Deixa seu like. Like é gostoso.